foi realizado nos últimos 6 meses. Calcule a média, mediana, desvio padrão. E aí? Isso. Não conseguiu calcular o que aí? Deixa eu só achar. A média eu consegui. Uhum. É, A média a gente eu sabe, só... né? É só somar e dividir pela quantidade que tem ali somado, né? Isso. Isso. Que no caso são 7, né? É isso aí. Tem que somar todo mundo e dividir por 7. Daí. A É bom ter a média, média, tá? É bom saber a média. Diga aí. a média deu 12 milhões. 12 milhões, deu certinho, 12? Aí sim, hein? Não podia Eu ter gosto de usado usar ele. essa letra aqui para média, a letra Mi grega. Mas se o teu professor usar M, não sei. Daí é com ele. A média eu uso o X com um tracinho em cima. Tá bom. Então tu falou que é 12, né? Isso. Isso. Tá bom, essa é a média. E a mediana? Tu sabes o que é a mediana? A mediana, deixa eu ver. A mediana eu acho que. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que é 12,2, não é? A mediana é sempre aquele que está no meio, só que Isso. é quando está no meio em ordem crescente. E aqui não Ah, está em é. ordem crescente, né? Aham. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já tinha feito um rascunho. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Sem pressa. Ei. A mediana eu achei 11,7. Não sei se é isso aí. Parece que é, né? Aqui na forma que eu organizei agora, parece que é ela que está no meio, né? Isso, isso. Isso. Então essa é a mediana. Qual é a letra que tu usa para mediana? Me fala aí. Não uso letra, tio. Eu só escrevi mediana. Vamos usar a letra M, então, ME. Tá. Daí, pelo menos é o que usa lá naquela apostila que eu te passei. Aham. Show. Agora vamos para a última, que é a mais chata de todas, que é o desvio padrão. Sabe fazer a Não, conta do desvio padrão? não consegui. Ah, mas não tem Quebrei a problema. cabeça e não consegui. Não tem problema. É uma conta chata mesmo, é uma conta chata. E o negócio é o seguinte, desvio padrão, primeiro vamos entender o que é, vou falar rapidinho sobre ele, para Aham. depois a gente fazer a conta. Resumidamente, o desvio padrão é quanto, em média, um dado aqui da tua situação está longe da média. O quanto, em média, um dado está longe da média. E por que isso é importante, né? Vou te dar um exemplo prático. Imagina que você vai abrir uma loja de roupa, só que você faz uma pesquisa de campo, né, para ver qual é a média de idade das pessoas do local. Aham. E, né, para ver se vai abrir de criança, de idoso, de jovem. E daí você faz a média de idade da 20 anos. Muito bem, tu vai abrir então uma de jovem. Só que quando tu chega no local e abre a loja, ninguém compra nada. E o motivo é o seguinte, porque nesse local só moram vovozinhas e netinhos. Só vovozinhas e netinhos. Então, veja, apesar da média ser 20, ninguém tem 20 anos ali. Só tem velhinha Aham. e criança. Sacou? Sim. Então, nessa situação, o desvio padrão, que é quanto em média um dado, né, um valor desvia da média, está longe da média, vai ser altíssimo. Porque Aham. ninguém ali tem 20 anos. Tá todo mundo ou muito velho ou muito novo. Desvio padrão alto, então. Claro. Saca? E, por exemplo, numa turma que a média é 7 e todo mundo tirou 7, qual que é o desvio padrão? O desvio padrão aqui é 0. Por quê? Porque ninguém tem qualquer valor longe da média. Todo mundo tirou a mesma nota. Quando é sempre o mesmo Ah, valor, tá. É a desvio padrão é 0. aproximação entre eles, que não vai ter nenhuma aí. Perfeito, exatamente. Vou colocar aqui com as tuas palavras. Desvio padrão é a distância entre eles. Boa. Agora, vamos fazer a conta então, tá bom? Resumidamente, a conta ela é assim, ó. Olha só que Então forma. eu não preciso passar pro caderno, porque isso aí vai ficar gravado? É, como eu falei, tudo que eu fizer de conta eu vou te enviar no WhatsApp depois. Eu vou enviar esse arquivo de imagem também lá, tá? Ah, tá. Então tá. Então eu vou prestar atenção em ti e não vou escrever nada. Beleza. Agora, o negócio é o seguinte: eu vou primeiro fazer o sigma ao quadrado aqui. Isso a gente chama de variância. Provavelmente já escutou o teu professor falar essa palavra aí, variância. Uhum. Variância é o desvio padrão ao quadrado. Eu vou fazer primeiro a variância porque é mais fácil de escrever. Então, só por isso. Depois eu vou fazer a raiz quadrada e vou encontrar o desvio padrão, que é o próprio sigma. Essa letra estranha aqui é o sigma, uma Mas, letra grega. isso aí não é um 6? Não, é um sigma. Ah, tá. Meu 6 é fechadinho, tá bom? Ah,
Então, assim, resumidamente, a conta é isso aqui. Isso também é um sigma, Ah, só que é tá. um Não, sigma esse aí eu maiúsculo. conheço. Esse aí Esse eu aqui é um conheço. sigma malusco. Aham. Sigma Esse aí é o que a maiúsculo. gente usa. Show, show. É para somatório, né? Para somatório. Aham. Então é o que a gente vai fazer aqui, é um somatório. A gente vai fazer o somatório dos valores específicos, que são esses aqui, né? Aham. Vamos fazer o somatório deles, menos a média. Deixa eu pedir Essa para tu me parte eu tô dizer qual era o falando. símbolo. E é isso. A gente vai fazer essa conta aí. Ok? Claro, Tá. só que essa conta aqui é ao quadrado. Ok? Aham. Hein, Samuel, essa Oi. parte aí até eu consegui fazer. Essa montagem aí eu sei. Mas pode seguir, vamos ver onde que foi que eu errei. Talvez tu esqueceu de levar ao quadrado, daí deu um número próximo de zero ali, pode ter sido isso. Bem, vamos trazer os dados aqui para baixo para eu não precisar ficar subindo, descendo, dá até vontade de vomitar fazer isso. Parece uma montanha russa. Daí é isso, e a média era 12. 12. Mora onde aí no sul? Lavras do Sul Pô, essa aí eu não conhecia ainda, cara. é Fica uma perto de cidadezinha onde? pequenininha do interior, com 5.000 habitantes. Lavras. Lavras do Tá? Sul tem a Lavras de Minas, né? Não sei se tu conhece. Pois é, tem. Lá eu já Aham. fui. Lá eu já Tu fui. conhece alguma cidade aqui do Rio Grande do Sul? Cara, eu, pra falar a verdade mesmo, só fui em fui mesmo só no Porto Alegre. Mas Tá, eu, Porto como a Alegre gente mora em daqui. Santa Catarina, morava em Santa Catarina, tinha muito gaúcho lá, né? Porto Alegre daqui dá 324 quilômetros. Ah, Tá? É longe. é longe, é Eu longe. sou, eu sou motorista da Secretaria de Saúde, aí uma vez por semana eu vou a Porto Alegre. Hoje mesmo estava para Bagé, amanhã eu vou para Santa Maria, e assim é a minha vida. Ah, tu anda bastante, então. Aham. As estradas é boa aí? Tchê, não dá para se queixar. Aí sim. Mas a tua cidade é agrícola? É, era há uns anos atrás só pecuária, só que agora é soja, entrou bastante no mercado, plantador de soja. É, hoje em dia tem muita soja por aí mesmo. Eu acho que o Brasil é o que mais exporta soja, né? Um negócio É. assim. 12,2. Pô, aí o ruim, né, é que de fato o desvio padrão é uma conta que não tem, cara. É devagar de fazer. Não tem Aham. jeito. Eu, Sim. pelo menos, estou copiando e colando as coisas aqui, né? Tá. Mas eu vou te. Só depois que eu terminar isso aqui, para poder te mandar no WhatsApp, eu vou te mostrar um site que resolve essas coisas na hora. Eu Aham. imagino que tu não vai poder usar na hora da prova, mas pelo menos para estudar é bom. Bah, beleza. Isso. 12,3. E finalmente o 13,5. Então, vou colar de novo aqui, 13,5. Em Samuel, ali na tua, o que tu montou a fórmula, não tem que ir n abaixo, n-1? Ah, tu quer dizer aqui? Bem, é isso aqui, é que é meio que intuitivo, sabe? A gente até escreve, mas não Ah, precisa. tá. Não precisa, é Aham. intuitivo. Tu já sabe que tu vai ter que pegar todos os dados. E dividir Falando por um. nisso, tu tá com a prova por aí, né? Tô. Ah, então tá bom. Então eu vou fazer uso desse site aí, se liga. É o Wolfram Alpha, é o melhor site que tem para resolver conta no mundo. Esse aí é o melhor. Aham. Então eu venho aqui, escrevo Standard Deviation, que é o nome dessa parada aí, do desvio padrão em inglês, né? Aham. E agora aqui eu coloco os dados. Então vai me falando aí os dados. 11,5, 11,5. 13,5, Ordem não importa, o site arruma para você. tá. Pode falar. 11,7, 11,7. 12,2, 11,3, 12,3 e 11,5. 11,5, beleza. Já tem que tomar esse cuidado, não sei se o teu professor chegar a tomar esse tipo de cuidado, se é a população ou se é a amostra. Ele falou ali no enunciado se a população é a amostra, deixa eu ver. Blá, 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 o acompanhamento foi realizado, não falou que se é a população amostra, acredito que seja a população, já que a gente está falando de empresa, né? Deve ser todas as empresas. Todas as Isso. empresas. Tem que tomar esse cuidado, né? Mas não muda muito a resposta. Por que população ou. Porque vai dar uma resposta um pouquinho diferente. Olha só, para a população deu 0,7. Para uma amostra, se tu estivesse falando de uma amostra, daria 0,75. Tá vendo? Ah, muda. Muda um pouquinho. É pouca coisa, Ah, mas muda.
Então muda a fórmula também. Vai mudar uma coisinha só na forma. Ó, como eu pago o negócio aqui, eu vou te mostrar. Ó. A sample, que é a amostra, Aham. ela vai ter menos um aqui, tá vendo? N menos um Sim. na parte de baixo. E quando é população, é só N. Se eu não me engano, é só essa a diferença. Deixa eu trocar uma É, proporção. Então é uma coisinha pequena, só que quando são poucos dados, né, às vezes afeta muito. sim, O Wolfram travou aqui. Mas é basicamente só isso que muda, tá? sim. Então vamos usar o 0,7 mesmo. Mais garantido, tá bom? Porque eu acho que é a 0,7. população. Meu, travou ali, ó. Nossa, acho que ele não gostou de eu ficar indo e voltando. Então, daí tinha que somar, fazer o quadrado de tudo, né? E o bom de Deu fazer o zero quadrado. vírgula deu 0,7 alguma coisa. 0,70. Aqui no meu gabarito tá 0,76. Ah, então era a amostra. E deu, aquela hora deu 0,75 alguma coisa, né? Caramba, Ah, travou. então, aí às vezes quando tá o decimal ali, a casa tá depois do 5 a gente arredonda pro próximo, né? Isso, tem que arredondar, exatamente. Por isso que deve ser o 76 então. É 76, mas é aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Essa é a resposta do site para a amostra. 0,759. Então, se tu vai Ah, arredondar em duas casas, tem que arredondar para 76. isso. Então, eu vou pôr 76 mesmo. É que eu não tinha visto. Eles arredondar para duas casas, 0,76. Mas Beleza? aonde que ele chegou nesse valor? Isso Fazendo que a eu conta? é isso que eu não consegui. Tá bom, a gente pode fazer. Só que ficar elevando ao quadrado e somando vai tomar um tempo, tá? Pois Vamos é, lá. mas aí o problema é que aí é que eu não achei. Aí eu vou até Ah, pedir para te fazer isso para mim. não, tem problema. Ah, por sinal, aqui ainda fartou dividir tudo por n menos 1, no caso. A amostra sempre vai ser N-1. Exatamente. Tem que dividir por População n menos sempre 1. é a N. Só n daí na população, isso mesmo. Ah, Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Tem que fazer essas contas. Agora vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. 11,3 menos 12. Primeiro a gente faz isso, depois eleva ao quadrado. aham. 11,3 menos 12 dá 0,7. Ao quadrado fica 0,49. Então eu vou colocar tudo aqui embaixo, tá bom? Tá. Quanto que tinha dado tua resposta que tu não chegou? Eu tô procurando ver se eu acho aqui. Às vezes tu só esqueceu de fazer a raiz quadrada, alguma coisa assim. Não, eu fiz até a raiz quadrada, só não sei no que foi que eu errei. Vamos ver. 11,5 menos 12 dá 0,5 ao quadrado, 0,25. Então vai ter um 0,25 aqui, outro aqui, tá vendo? Porque os dois são Tá. iguais, tá vendo? 0,25 dos dois. 0,25 mais 0,25. Agora esse aqui. 11,7 menos 12 ao quadrado. Deu 0,09. Esse aqui deu 0,09. Vamos pro próximo. Agora é esse aqui. 12,2 menos 12 ao quadrado, 0,04. Isso aqui é 0,04. Tu já tem quantos anos? 37. Ah, já saiu há um tempo já do médio, né? Hã? Já saiu há um tempo do Bastante. ensino médio, bastante. Aham. Eu tô Daí, começando do zero tudo. daí é ruim, né? Porque os moleques já estão tudo apressados já na frente. Tá. Às vezes os professores não voltam, né? Para explicar as coisas. Na verdade, eu tenho aula só uma vez por mês com o professor. E aí o Ah, é resto tipo a gente EAD. tem que, ah, a gente tem que pesquisar, correr atrás, bah, é bucho. Entendi, cara. Daí é ruim. Mas ó, eu tô aí pra te orientar, né? Às vezes tu não tem muito tempo, se fechar um Aham. pacotinho mais barato lá, talvez fique bom pra todo mundo daí. Porque Sim, uma aulinha por semana, assim, só pra não ficar perdido, sabe? Às vezes a gente se claro. perde, vai pra aula e ainda perde tempo na aula. Aham.
2,25. Agora tem que somar tudo isso aqui. A menos que eu tenha feito alguma conta errada, acho que não. Essa última que ficou meio estranha, mas eu acho que tá certo. Agora tem que somar todo... Ah, claro, tem que dividir por 6, né? N menos 1. Como a gente tem 7 dados, menos 1 fica 6. Posso até pôr 7 menos 1 aqui, só para tu lembrar do menos 1. Tá. Vamos agora fazer essa soma ali. Eu tô fazendo tudo na calculadora, porque, né, fazer na mão, isso aí também, Aham. vou ficar louco. Vou errar tudo, por sinal. 0,4. Eu para errar número pequeno assim, cara, nossa. A mais agora, aqui em Portugal já é 6 horas já, cara. Da tarde? Não, 7. Já é 7 da noite. Já. Deu 0,576. Com a divisão e tudo deu 0,576, tá bom? Então, o sigma ao quadrado, ou seja, a variância, deu 0,5766666. Vamos arredondar para 6 mesmo. Tá. Claro que isso ainda não é a resposta, porque a gente tem que fazer a raiz quadrada e descobrir a resposta. Ah, tá. Aham. Porque é sempre a raiz quadrada, né? E se tu pôr Sim. na tua calculadora aí a raiz quadrada disso, vai dar 0,759. É. 759 que o teu prof arredondou para 76, né? Já conheço. Agora, pra gente ser esperto, né, tem que colocar do que se trata. O problema não era milhões de alguma coisa? Era É, milhões do quê mesmo? milhões. De reais, era? Aham. Então, é isso aqui em milhões de reais. Tá. Então 0,759 ali milhões de reais. o algarismo. O que é aquele? Não é um G, não é um C. Como é que é o nome daquele negócio? Sigma. Sigma. Sigma, A, é. Normalmente a letra que chegou usam ao para dizer o padrão nos livros. sigma 2, tu elevou a raiz quadrada que chegou a 0,75. Eu fiz a raiz quadrada dele, daí deu esse valor. Exatamente. Porque a Uhum. conta que eu resolvi, aquele monte de soma, elevação ao quadrado, era a conta para variância. E o Sim. desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ok? Hum. São coisas que você tem que decorar. Tá? Aham. É bom saber a formulazinha da variância. Depois saber que tem Sim. que fazer a raiz para dar o desvio padrão. Ó, tá aqui, tá no site, ó, se liga. Pode dizer que eu não estou mentindo. Ó. O Uhum. desvio padrão é dado por raiz quadrada da variância. E a raiz quadrada da variância, quem é a variância? A variância é isso aqui. Falando aqui é a variância. Ok? Ah, tá. É isso. Entendi. E aí Beleza. agora Liga. pede, deixa eu ver o que que pede. Ah, calcule Hum, também a moda e o coeficiente de variação. E aí, quem que é a moda? Tem moda isso aí? deixa eu ver se tem moda. Moda são números repetidos, né? Exato, o que mais repete é a moda. 11,5 é a moda? 11,5 aparece 2 vezes, aí ele é a moda. Aham. Isso, então já põe aí na tua folhinha. Moda, normalmente eu chamo de MO. Ficou grande aqui, hein? Opa. MO 11,5. E mais o pede aqui, pede o coeficiente. Coeficiente de variação, né? O Aham. coeficiente de variação é uma conta que a gente faz dividindo a média pelo desvio padrão. Acho que é isso. Depois multiplicando por 100% para que tu tenha uma porcentagem como resposta. Isso. Aham. Né? Ó, é isso mesmo. Olha só. Deixa eu te mostrar aqui, se liga. Essa é a coeficiente de variação, CV, que é o desvio Aham. padrão, a letra que eu te falei, o sigma, dividido pela média, que eu costumo usar essa letrinha, né? Mas se o teu professor usa outra, não tem problema. O que, Então, nosso desvio padrão foi 0,76, né? isso. 0,76 e a média era 15, 12. 12. Agora tem que fazer essa continha. Vamos ver quanto é que vai dar essa continha. Dá 0,0633333. E, como eu te falei, nessa situação, normalmente o professor quer em porcentagem. Para Aham. passar um valor para porcentagem, é só multiplicar por 100%. Ah.
Só isso. E como é que Daí, eu vou saber quantos diga. números eu tenho copiado do resultado da calculadora? Isso Aqui aí tu copiou zero. isso vai depender do teu professor, do que ele pede, tá? Não existe uma resposta para isso. Ah, tá. Vai sempre depender dele. Porque geralmente eu sempre coloco, por exemplo, eu colocaria 0,06. Aqui É, porque tu já botou eu três não três. diria para pôr tão poucos assim, porque Uhum. a gente vai usar a multiplicação por 100% ainda. Então, para ficar um númerozinho mais legal, né? Tipo, agora que a gente multiplica por 100, passa a vírgula duas vezes, né? Multiplicar por 100 é passar a vírgula duas vezes. Tu vai ficar com 6,33%. Vai ficar mais bonitinho, né? Sim, Mas teu professor não liga também, cara? Quem sou eu para dizer para tu fazer, né? O importante é que o teu professor dá nota ou não. sim. Certo, errado não tem nisso. A escolha é dele. E aí, vamos para a próxima? Vamos te mandar isso. Pode mandar. Ah, número 5. Vamos ver. Não tem nada para 5, é só esse texto? Não, não. Te mandei agora o gráfico. Tá, bater uma cópia aqui. Em uma turma de estatística com 30 alunos, foi realizado o levantamento do número de fatos, os dados encontram-se na tabela. Então, o número de faltas está aqui, é a tua variável independente, né? E o FI é a frequência. O que é frequência? É a F, quantidade de vezes que algo acontece. Isso é frequência. por exemplo, 14 aconteceu nenhuma vez. Contrário. Não. Número de faltas. Quem tem 0 faltas, aconteceu 14 vezes. Ou seja, 14 alunos tiveram 0 faltas. É isso que significa. Ah, tá, tá, tá. Isso. Então é frequência, igual a gente usa. Vou na casa da minha avó com a frequência de 3 vezes por ano. É isso. Tu vai lá 3 vezes. Aqui o cara. Sim. Quem não faltou, 14. Quem faltou 2 vezes foram 6 alunos, e assim vai. Isso é a frequência absoluta. Ou seja, ao total aqui, são os 30 alunos. Isso. E essa frequência do lado aqui, a gente chama de frequência relativa. Por isso do R. Que é a Porque se eu dizer. divisão, é a Sim, é a divisão divisão. do 14 por 30, não é? O 46 vai sair da divisão do 14 por 30 e ainda multiplicado por 100%. Aham. Isso. Então, veja por que é importante a frequência relativa. Porque se eu chegar para ti e falar assim, teve 14 alunos que não faltaram. Não tem como saber se é muita gente, se é pouca gente, porque eu posso estar Sim. falando de uma sala, como eu posso estar falando de uma escola inteira. Né? Aham. Então vai ser na frequência relativa que essa informação já vem mais claramente. Se tu vê que 46,7% dos alunos não faltaram nenhuma vez, né? Agora tu já tem uma ideia. Quase metade dos alunos ali não faltou, tá ótimo. E assim Uhum. vai. É sempre para analisar melhor os teus dados. E como que eu obtenho esses valores aqui? É isso mesmo. Você pega o valor que está aqui, no caso 6, e divide pelo total. Daí tu Uhum. vai ter E multiplica por por 100, 100. exatamente. Daí no caso aqui você vai ter 20%, e assim vai. Uhum. Calcule e interprete a média, mediana e o desvio padrão. Putz, fazer o desvio padrão aqui é meio chato, mas vamos falar da mediana. Vamos falar da média primeiro. Você conseguiu Tá. calcular a média? Não, não, esse aí eu nem fiz. Esse aí eu tô totalmente perdido. Tá, mas agora tu tá entendendo melhor, né? Ó, eu acredito que a média eu vou ter que pegar do 2, do 4, do 6, do 8, talvez. De todo mundo, exatamente. E dividir por 30, porque são 30 as pessoas, né? Uhum. Que nem a média da tua nota na escola, por exemplo. A média da tua nota da escola não é justamente a quantidade de provas que tu teve dividindo, né? Digamos que tu tirou numa prova 8, na outra 10, na outra 10. Tu ficou com 28 Sim, pontos, somando tudo, né? Tu tens que dividir isso. 28 por 3, daí que vai sair tua nota, né? Porque tu teve 3 provas. Aqui, qual é a média de faltas? É somar a falta de todo mundo e dividir pela quantidade de alunos.
Aí tu vai ver qual foi a média de falta por aluno, sacou? Entendi. Só isso. Bem, como é que a gente vai fazer isso de uma forma rápida? Porque a gente não pode fazer 6 mais 6 mais 6, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 6 vezes, né? O jeito é fazer a média ponderada, a gente costuma chamar de média ponderada, que é a mesma conta, só que tem uma multiplicação para agilizar as coisas. Né, tu vai colocar aqui 0, teve 14 alunos que faltaram 0, mais 2 alunos que faltaram 6, mais 4 que faltaram 5, mais 6 que faltaram 3, mais 8 que faltaram 2. E tudo isso divide por 30. Que vai dar ali 14, 12, mais ou menos. Vamos ver. Ou não, acho que a média não tá tão alta de falta assim. Não, mas ali 0,14 é 0,14? Onde tá vendo isso, cara? ali em cima. Não, aqui é 0 vezes 14. Sim. Então, tem que fazer 0,14, que é 0. 2 vezes 6, que é 12. 4 vezes 5, que é 20. 6 vezes 3, que é 18. 8 vezes 2, que é 16. Tá. Tudo isso dividido por 30. Aí agora é só somar e dividir. Aí somar e dividir, né? A gente faz na calculadora. Mais 18 mais 16. 66. 66 dividido por 30 dá 2,2. Então significa que a média é, em média, 2,2 falta por aluno. Então a gente pode escrever aqui, falta por aluno. Entender, para a coisa continuar real, né? O problema é, na matemática, a gente só ir fazendo conta com os números e não se dá conta do que significa as respostas. Então, a média aqui é uma coisa real, significa que a média de falta por aluno é 2,2. É bom descrever do que é. Isso. Agora, a próxima pergunta, mediana. Mediana, de novo, é o cara que está no meio, né? Só que, como aqui não são dados soltos, como era no problema anterior, aqui nós estamos numa tabela, não é tão evidente de ver a mediana. Porque não está solto. Por exemplo, se eu fosse enfileirar a nota de cada, a quantidade de falta de cada um, eu ia ter que fazer 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14 vezes, entendeu? 6, 9, 12, 13, 14. E agora que viria o cara que faltou 2 vezes. 2, 2, 2. Entende? Então não é apropriado fazer isso, né? Quando tu tem muitos dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ser esperto. Se a mediana é sempre o cara que está no meio, e eu tenho 30 caras aqui, quem é que está no meio para 30? 15? 15. O problema é que quando a gente tem uma quantidade par, não vai ser exatamente 15, né? Porque vai ter 15 de um lado, 15 do outro, fazendo 30, né? Então, a mediana vai ser a média, na realidade, do 15º cara com o 16º cara. Sim. Não vão ser eles que estão no meio aqui, de um grupo e do outro, define o meio, né? Vai ter que somar a média, o valor de quanto faltou ali o 15º que mais faltou, com o 16º que mais faltou, somar e dividir por 2. Daí tu vai ter a mediana, entendeu? Entendi. 15. Então quem que foi, quanto faltou o 15º que mais faltou e o 16º que mais faltou? Né? Não é difícil pensar isso. Porque se os 14 primeiro não faltaram nenhuma, o 15º faltou 2 vezes e o 16º também faltou 2 vezes, né? Certo? O 2 vai ser a... Vamos de novo. Tem 14 caras que não faltaram nenhuma vez, certo? E eu estou interessado em saber quanto que faltou o 15º que mais faltou e o 16º que mais faltou. Tá. Os 14 primeiro ali não faltaram nenhuma vez. Então, o 15º faltou 2 vezes e o 16º também faltou 2 vezes.
Ah, entendi, Porque tem entendi. 6 caras que faltaram 2 vezes, né? Aham. Então por isso que a mediana é 2. Tá, entendi. Agora entendi. Então eu vou escrever isso aqui. Acho que vai ficar bom. Eu escrevo rápido, não se preocupe. Como a mediana é o valor da média dos caras que estão no meio, aqui são o 15º e o 16º que mais faltou. Olhando na tabela, percebemos que 14 não faltaram. Sendo assim, o 15º e o 16º faltaram 2 Duas vezes. vezes. Ou seja, a mediana, que é a média das faltas desses dois, é 2. Meio Aham. redundante aqui, mas é isso, tá bom? Sim. Não entendi. Então, os Agora caras do entendi. meio ali faltaram 2 vezes. Show. Então essa é a mediana. Então vamos colocar aqui que o ME é 2. E agora vem a parte chata, que é o desvio padrão, de novo. Só que Tá. qual é a diferença desse desvio padrão que a gente vai calcular agora para o que a gente calculou há pouco? Quando a Esse gente aí é uma calculou amostragem? exato, não necessariamente o fato de ser uma amostra, É uma mas o amostra. fato de tu ter muitos dados, entendeu? Como tu tem 30, não tem como tu fazer a soma ali de todos e subtrair e elevar ao quadrado. Não tem como. Ia ser muita conta, entendeu? Sim. Então a gente vai ter que apelar para uma equação. Tem uma equação que a gente consegue usar quando a gente tem uma tabela de frequência, que é o caso aqui, a gente tem uma tabela de frequência, tá bom? Uma tabela de frequência é onde a gente tem ali os valores, né, de frequência, relativa, absoluta, etc. Aham. Então não dá para fazer essa conta do jeito que a gente fez anterior. Daria até, mas tu ficaria o dia todo fazendo. Uhum. Não vale a pena ter uma equação para resolver isso rapidinho. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Bem, de novo, eu acredito que seja uma amostra. Então a equação é isso aqui. Eita, essa aí eu nem conheço. Ah, mas é a mesma coisa que a outra. Ó. Só que É. tem mais detalhe aí. Tem esse F, né? Que a única diferença na prática é esse F. Hein? O que que é frequência? Exatamente, a frequência de cada dado que tu estiver trabalhando. Por Aham. exemplo, vamos lá. Vou colocar aqui igual 1 sobre N. Então, como o nosso N é 30, né? Vai ficar 30 Aham. menos 1. Beleza. E agora tem que pegar cada um dos dados. Bem, xi vai ser o nosso primeiro dado. Nosso primeiro dado é 0. A frequência do 0 é 14, beleza? Aham. Então a gente vai fazer assim, ó. O xi é 0, então 0 ao quadrado, vezes 14, que é a frequência do 0. Ah, Isso. tá. Como é que você chama o XI mesmo? É a variável. A variável. Isso, tá. Isso. Daí, como é um somatório, tá vendo? Esse símbolo aí de Aham. somatório, vamos pro próximo. O próximo era a falta de pessoa que faltou 2 vezes. Então é 2 ao quadrado, É. vezes a frequência. Tinha 6 pessoas que faltaram 2 vezes, lembra? Menos que eu esteja maluco, era Isso. isso. Ó. Não, é isso Isso aí. É isso aí. O próximo, então, é 4 ao quadrado vezes 5, depois 6 ao quadrado vezes 3, e assim vai. 8. Ah, tá. Ó, Aham. perceba que eu estou fazendo essa conta aqui por enquanto, ainda depois vai ter que Tá. fazer essa. Fazendo essa. 4 ao quadrado vezes quanto que eu falei? 5? 5. E o outro era qual? 6 6 ao por quadrado 3. vezes 3. Cuidado com por, é vezes, tá? Porque por seria É. dividido Não, e faltou o 8 por 2. por 2, isso. 8 vezes 2, cara. 8 ao quadrado É. vezes 2. Não pode ser por, senão o teu professor vai achar que é divisão. 8 Tá. vezes 2. Agora vem a próxima parte, a parte roxa aqui. Então, como essa parte roxa é negativa, tem que fazer o seguinte: eu vou deixar menos e vou abrir um parênteses aqui. Tudo que tiver dentro desse parênteses vai estar negativo. Tá. E agora veja, esse negócio tem a ver com média. A média é o quadrado dividido por n. Isso aí. Porque isso aqui tem a ver com média. Porra, mas o site nem para colocar a equação bonitinha. Isso ali é a média. Eu vou pegar uma mais. O que a gente está fazendo está certo, só que eu quero pegar uma equaçãozinha melhor, tá bom? Tá. Que mostra ali já, porque a gente já tem a média. Desvio padrão, frequência.
Deixa eu ver aqui, vamos ver se eu encontro uma melhorzinha. Não adianta. Os caras não querem ajudar. Bem, de toda forma, eu vou te mandar aqui essa forma de um jeito mais bonitinho. Mas também o jeito que eles colocaram aqui não tá legal. Não tá legal mesmo. Bem, deixa pra lá, vamos fazer aqui do jeito que tá aqui. Já começamos, agora vamos até o fim. Somatório de xi vezes f ao quadrado. Somatório de xi vezes f é praticamente a média, só que é a média vezes a quantidade de pessoas. Então a gente vai fazer um por um de novo, não tem problema. Porque até já está aqui, né? É xi vezes a média. Então é 0 vezes 14. É 0, né? Vamos pegar de novo esses dados aqui, que são os nossos primeiros dados. 0 vezes 14 ao quadrado, mais 2 vezes 6 ao quadrado, mais 4 vezes 5, mais 6 Tudo de vezes novo. tudo de novo. Essa fórmula repete. Se o padrão, cara, negócio chato. Ora, tudo isso de novo somado e agora dividido por n. Ah, tá. Essa aí é menos N. É só Menos. o n mesmo. Ah, só o É N. só o n. Faz parte Ah, da tá. fórmula aqui, tem só o n. Tem a ver com a média. E agora tem que fazer essa conta aí, né? Esse bichão todo. Daí é chato, né? Mas tem que fazer. Isso aí tem que pôr na calculadora e fazer, cara. Tem muito jeito, tá? Tá. Faz a parte roxa aqui enquanto eu tô fazendo a preta, tá bom? Tá. Deixa eu só colocar aqui. Então primeiro faz as coisas ao quadrado e soma aqui em cima, enquanto eu faço a preta, pra gente conseguir terminar isso hoje ainda. Porque continha de mais e vezes você sabe fazer, né? Ou você tem dificuldade ainda nessas contas de vezes e mais e Não, coisas não. assim. É tipo fazer 2 vezes 6 ao quadrado depois. Isso. 16 ao quadrado, anota ali no teu papel, né? Depois 4 vezes 5, e eleva ao quadrado, e assim vai. Então, enquanto tu vai fazendo, eu vou fazendo o meu. Parte eu já fiz. Eu também tinha feito também. Eu encontrei aqui 0, 144, 400, 441 e 256. Agora tem que somar tudo isso e dividir por 30. Ah, tá. Peraí. Quarenta e um ponto 36. 41,36. Tá. Eu não somei minha parte preta ali ainda, agora eu vou somar. Vai ficar sobre 29. Vamos lá, 24 mais 480 mais 108. 740 menos o teu 41 ali. 740 menos o teu 41,36. Agora eu vou subtrair o teu 6. Vou dividir por 29. A gente chega aqui, uma variância ainda não é o desvio padrão, é a variância. Sigma ao quadrado, então, de 24
4,1. Tá bom? Aham. E agora tem que fazer a raiz quadrada para encontrar o desvio padrão, que é o que o problema está pedindo. Tá. Raiz quadrada também, coisa de calculadora. Vai dar 4,9, tá bom? Tá. Sabe 4,9? Isso. 4,9 o quê? A gente estava falando de faltas, né? Número de faltas. Então, faltas. Faltas por pessoa. Sabe quanto deu no gabarito aqui? Deu, deu 2,59. Será que eu fiz errado a minha conta lá? Você... Mas tu precisa refazer isso aí vale nota? Como é que é? Não, é que, tipo, eles me deram o gabarito pra mim ir estudando e conferindo. E, tipo, o resultado do meu gabarito aqui tá 259 faltas. 2,59 faltas. Ah, mas não Onde tem será que... problema, deve ter sido uma soma errada, alguma coisa assim. Importante é tu saber como é que faz, ó. Essa é a fórmula. Então tu pega cada valor, eleva ao quadrado, multiplica pela frequência dele, foi o que eu fiz. Aham. Depois você subtrai do que? Você subtrai das coisas ao quadrado, ou seja, do valor ao quadrado, mais outro valor ao quadrado, mais outro valor de falta, vezes a frequência associada ao quadrado, tudo isso dividido por 30. E é isso. Daí depois, no final, resolve essa conta e divide. Tá bom? É assim que Tá, faz. Importante saber como é que funciona. Já que não vale nota, é importante tu tá. saber quando aparecer de novo uma conta com tabela e te pedir desvio padrão, essa é a conta que tu tem que fazer, entendeu? Com essa forma. Uhum. É isso aí, só isso. Muito bem, muito bem. Vou Agora, mandar mande a 7. próxima, mande a próxima. É que a 6 essas de cálculo é mais importante. A 6 não tem tanto. A 6 tem que marcar o que que é qualitativa, quantitativa, discreto, nominal. É isso. Sabe bem essa parte? Mais ou menos. Mas deixamos para a próxima aula. Lá naquela apostila que eu te passei tem bem explicado isso. Acho que Ah, tá. é suficiente para você. Beleza. Qual das duas empresas o empresário escolheria? Para quê? Vamos ver. Sabe-se que o mais básico for o pH, melhor será o resultado. Mais básico é o quê? Básico é quando é menor de 3, não lembro isso. Para a escolha do melhor fornecedor, precisa escolher o que tiver pH médio próximo de 3, que tem as medidas mais homogêneas para não ter reclamação. Olha só, né? Então ele quer a média próxima de 3, quanto mais próximo de 3, melhor. Uhum. Mas ele também quer essa parte aqui, olha só. Então você que vai ter que me responder aqui, ó. E que tem as medidas mais homogêneas. Então ele quer o que aqui? O que tem a ver isso de medida homogênea? Tem a ver com o que a gente está trabalhando a aula toda? Mais homogêneos, ou seja, que não estejam longe da média. Então, para não estar Uhum. longe da média, o que a gente quer? O que a gente precisa ter? Elas mais agrupadas, os valores? Isso, qual que é a consequência? Tem a ver com o desvio padrão, lembra? O desvio padrão tem que ser próximo de zero. Sim. Lembra do exemplo lá das vovozinha e dos netinhos? A gente quer um desvio padrão zero. Porque daí todo Sim. mundo vai ter a média, ou né, se for próximo de zero, desvio padrão, todos os valores vão estar próximos da média. Quanto mais próximo de zero o teu desvio padrão, mais próximo da média estão os teus valores, entendeu? Tá. Então eu tenho que fazer qual a média mais baixa. E tem que fazer o desvio padrão. Qual que é o... Não, não é a média mais baixa, não é isso. A gente não quer média Não? baixa, a gente quer a média 3. Então tu vai fazer Uhum. a conta nos dois, vai ver qual que está a média mais próxima de 3. E também vai ter que verificar o desvio padrão desses dois dados, para ver qual que é o menor. E se ele quer medidas mais homogêneas, ele quer o desvio padrão mais próximo de zero. Beleza? Aham. Então aqui não é só fazer conta, é interpretação. Ó, vamos escrever aqui. Precisamos da média mais próxima de 3. Precisamos escolher aquele que tiver. Aquele que tiver a média mais próxima de 3. E como queremos as medidas
mais homogêneas possíveis. Queremos o desvio padrão próximo de zero. Porque, de novo, quando o teu desvio padrão é próximo de zero, significa que a maioria dos teus dados tem o mesmo valor da média. Ok? Sim, É sim. isso aí. Aqui pagou. Então, vamos calcular a média. Eu calculo a da empresa A, tu calcula a da B, beleza? Beleza. A minha deu a mesma coisa. Opa, então temos médias iguais. Portanto, a escolha aqui vai estar baseada em quais são mais homogêneas. Ou seja, Aham. quais dados estão mais próximos da média. Eu acho que é a empresa A que está com os dados mais próximos da média. Mas a única forma de fazer isso é fazendo a conta do desvio padrão. Então eu vou fazer a conta do desvio padrão da empresa A, tu faz a da B. Beleza? Vamos Pode lembrar ser. que a conta do desvio padrão é aquela que começa com o quadrado aqui, e daí você pega o valor, diminui a média, eleva ao quadrado. Faz isso com todos eles. Pega Tá, o eu faço a valor, do B, né? vai fazer a do B, cuidado para não confundir. Não sei se tu sabe mexer bem na calculadora, né? Mas Uhum. demora. Contarada, hein? Essa conta é muito chata. Meu Deus, eu não gosto de fazer assim, padrão. Tu teve quanto tempo para fazer essa prova? Quantas horas você teve? Não, isso aqui eu tô desde a semana passada, isso aqui é um trabalho. Ah, era um trabalho? Pensei que fosse uma. Não. Só que, tipo, eu tava totalmente perdido que eu digo, bah, mas eu preciso de ajuda. Vai fazer essas coisas sozinho e quem trabalha é complicado.
Eu já vou achar aqui. Quase terminando também. Você foi rápido, porque escrevi nos programas. Ó, eu achei um desvio padrão bem perto de zero. Tá, eu tenho que levar o quadrado, tu falou, né? Fazer a raiz. Depois você faz essa continha, tem que fazer a raiz Ah, quadrada. não, tem que fazer. Tá, eu achei a soma, aí tem que fazer menos 5 agora, né? Dividido por 5. É, dividido por 5. Que eu encontrei 0,17 ponto. Tá, vou fazer a raiz quadrada agora. Eu achei 0,41. 0,41. É. Então você encontrou um desvio padrão maior que o meu, como eu estava esperando. Eu falei que provavelmente o desvio padrão da empresa 2 seria maior que o da empresa 1. E foi o Uhum. que aconteceu. Por que eu já esperava isso? Porque eu olhei os dados e vi que na empresa B aqui tem dados muito altos, né? Muito longe da média de 3,38. Tem também para baixo, dados muito menores que 3,38. Enquanto na empresa que eu peguei para fazer aqui, na empresa A, os dados não são tão extremos assim. Uhum. Eles não estão tão longe da média, entende? Como no caso da Sim. empresa B. Então, por isso que a melhor escolha aqui é a empresa A. Vou escolher aqui. A melhor escolha é a empresa A, pois a média das duas é igual, mas o desvio padrão da empresa A é menor. E como queremos dados mais homogêneos, queremos um desvio padrão pequeno, pois isso indica dados mais próximos da média. Beleza? Em Samuel, será que não tinha que elevar o coeficiente? Elevar? Não, é fazer a raiz, cara. Sabe por quê? Porque aqui o gabarito tá, ó, a resposta ó, é CV. Ah, então ele queria o coeficiente de variação. Mas o desvio padrão é Isso. suficiente para fazer isso. Então, É, para mim seria o suficiente. Agora, se ele quiser o CV, a gente faz. Ó. O tá. CV da empresa que eu fiz aqui, 0,23. A média era 3,38. Multiplica isso por 100%. Tu vai ver que o teu CV é maior do que o meu, sacou? Ah, sim. Isso daí já é outro. De novo, né? A mesma conclusão. É que o CV é só um dado, vamos dizer assim, para entender melhor o desvio padrão. Porque se eu chego para você e digo, ó, o desvio padrão é 0,23, talvez tu não entenda bem o que isso significa. Agora, com CV, é automático. Sim. Porque existe uma tabela para o CV. O meu CV aqui foi de 6,8%. Tá. Um Me CV diz uma abaixo coisa. de 15 significa pouca variação, que é o que a gente quer, entendeu? Por pouca coisa ele considera um erro na nossa conta ou não? Ah, velho, isso aí depende do teu professor. Mas eu acho que, pelo contexto da prova aqui, pelo nível de dificuldade das questões, acho que não, cara. Se tu Ah, tá. Sabe por escrevesse quê? o que eu Porque fiz aqui, ó, aqui, tu daria a 10. resposta o professor encontrou 6,84. Ah, cara, Mas isso é, aí, isso aí não significa nada, né? não?
0,04% significa o quê? Não, Absolutamente não, não. Ele achou, perdão, ele achou 6,84. Então, cara, 6,8, 6,84. Se lá no banco te dão um aumento de 0,04% de salário, não é nada, né? Então, isso aí, que professor que vai dar nota, vai dar erro nisso? Beleza? O importante é Aham, saber como constrói a conta, que é isso que ele quer. Ele não quer tá. respostinha no final. Então, Aham, num problema como esse, que ele quer avaliar a homogeneidade, tu encontra o desvio padrão e, por consequência, o CV. Daí tu consegue ver que a empresa A tem um CV menor que a B, beleza? beleza. Show de bola, meu velho. Eu vou te enviar tudo aqui que a gente acabou de fazer e precisando é só chamar, tá bom? Ah, Logo que o não, vídeo semana que estiver vem eu pronto, vou eu te já te... chamar de novo pra gente tirar outras dúvidas. Isso. Logo que o vídeo estiver pronto, eu já te mando também o link para tu Tá, assistir no YouTube, beleza? tá bem. Beleza? Abração aí. Eu que agradeço. Valeu, bom fim de semana. Tchau. Pra ti também. Tchau.